paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais uma síntese da lição, dessa vez de número 10, mais um breve recado do nosso patrocinador e já voltamos. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então para essa síntese dessa lição maravilhosa, lição de número 10. Pegue a sua revista, cujo tema dessa lição é Jesus e o dinheiro. Amém? Vamos aí, você está com a sua lição. Vamos ao texto áureo, que se encontra em Lucas capítulo 18, versículo 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Vamos aproveitar a verdade prática que a lição nos oferece. E a verdade prática é a seguinte: as Escrituras não condenam a aquisição honesta de riquezas, e sim o amor a elas dispensado. Vamos ao objetivo geral e depois os objetivos específicos. O objetivo geral é, como mordomos que somos, ensinar o uso correto do dinheiro e dos bens confiados por Deus a nós, à luz do ensino de Jesus. Vamos ao primeiro objetivo específico. O primeiro é pontuar o dinheiro, os bens e as posses na perspectiva secular e na cristã. O segundo objetivo específico é explicar o dinheiro, os bens e as posses na perspectiva do judaísmo do tempo de Jesus. Terceiro objetivo específico: conhecer o que Jesus ensinou sobre o dinheiro, as posses e os bens. E o quarto e último objetivo específico da lição: conscientizar o aluno da importância de entesourar tesouros no céu. Amém. Vamos então ao ponto central. O ponto central da lição é o dinheiro, os bens e as posses, na perspectiva de Jesus, não devem ser o significado último da vida. Aleluias. Querido e querida irmã, povo de Deus, falar de dinheiro não é uma coisa muito fácil, ainda mais no meio evangélico, porque sabemos que muitos ensinos errôneos que não estão nas Escrituras, não estão nos ensinos de Jesus sobre o dinheiro, têm acontecido nesses últimos dias. Mas é de suma importância estudar o que o evangelista Lucas nos denota sobre o dinheiro. Hoje nós temos no meio secular vários materiais, livros, ensinando como ter uma vida financeira, como ficar rico. 10 passos para aquilo, 10 passos mais adiante. Essas coisas. Também no meio evangélico temos visto algumas aberrações, algum ensino errado sobre a aquisição de riqueza, sobre o dinheiro em si. Mas a pergunta que eu faço reflexiva nessa aula é: e nós? Realmente o que nós devemos, para que devemos atentar sobre o dinheiro em nossas vidas? É o que nós vamos aprender um pouco nessa síntese. Lembrando o reverendo
pastor Hernando Dias Lopes, em seu livro Riqueza, Prosperidade que vem de Deus, ele diz que há 2 mitos sobre o dinheiro. O primeiro mito é que o dinheiro traz felicidade. E realmente não é. Temos exemplo de pessoas milionárias que estão suicidando, que vivem uma vida vazia. O segundo mito que ele trata em seu livro, editado pela Agnus, é que o dinheiro dá segurança. E realmente nós percebemos também, à luz das Escrituras, que não é assim. O cristianismo tem uma posição de cautela no que diz respeito ao dinheiro e à aquisição de riqueza. Tanto é verdade que os primeiros líderes da igreja, a começar pelos apóstolos, podemos confirmar isso em Atos, capítulo 2, versículo 37 até o 47, eles até falam para não adquirir essas riquezas, que muitos que tinham riqueza repartiam com os que não tinham. E talvez esse seja o princípio da verdadeira prosperidade à luz de Deus. E nos dias de hoje isso também é válido, porque o materialismo, o secularismo e, por que não dizer, o mundanismo tem invadido o meio evangélico e tem colocado a adoração de muitas pessoas não no Deus de Israel, não no Deus que tudo pode, mas em Mamon. A adoração agora mudou de lado e muitas das vezes não nos apercebemos disso. E nessa lição, Jesus vai nos ensinar sobre isso, a aquisição de riquezas, que se distancia de certa forma do judaísmo e de alguns também setores evangélicos, como eu disse, nos dias de hoje, onde está tudo fora da ordem do que realmente foi ministrado pelo Mestre para o uso correto do dinheiro e como, através disso, sermos mordomos fiéis por aquilo que nos foi confiado a tomar de conta. Nada é nosso, tudo vem do nosso Deus. Amém? Vamos então para o primeiro tópico: o dinheiro, bens e posses nas perspectivas secular e cristã. Vamos começar pela perspectiva secular. O primeiro ponto da perspectiva secular é que ela tende sempre para o materialismo. Hoje a sociedade é totalmente materialista. E o materialismo, irmãos, é uma coisa lógica e evidente. Ele sobrepõe totalmente ao espiritual. E se tornou uma filosofia de vida entre todo mundo, onde o materialismo gera até mesmo acreditarmos que aquele que tem riqueza, esse sim é alguém que merece nosso respeito, nossa confiança, entre aspas, nossa admiração, porque o espiritual é totalmente ignorado. No mundo de hoje, essa perspectiva secular nos mostra que não importa se você é espiritual, importa se você tem adquirido riquezas, bens, o material na sua vida é o que importa. O dinheiro ele ganha posição, o dinheiro ele dá status para a pessoa, e muitas das vezes esse status mostra que nós invertemos o valor das coisas, nós invertemos totalmente o que é para ser feito, e o dinheiro, em vez de ser algo para nos ajudar a servir, torna-se algo para engrandecer a vida da pessoa e ela pensar que ela é senhor. Nós às vezes não tratamos o dinheiro como servo também, e sim como senhor das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos então para o segundo subtópico,
a perspectiva cristã. Lembrando que o nosso Deus é um Deus espiritual, a Bíblia diz que Deus é espírito, mas Ele criou o espiritual e o material, e no ensino de Cristo, Deus não confronta o radicalismo entre esses dois assuntos, mas nós percebemos que as coisas espirituais, na perspectiva cristã, é valorizada mais do que as materiais. Porque isso automaticamente, as Escrituras nos ensina que as coisas espirituais, elas vão dar colheita eterna, enquanto as coisas materiais, elas dão colheitas passageiras, e muito passageiras mesmo. Não é verdade? Porque nós servimos a Deus, nós não deixamos de ser matéria por isso. Nós estamos aqui nesse mundo, vamos conviver com as coisas, precisamos de adquirir coisas, mas então sigamos a proposta de Deus, de servir a Deus com o nosso corpo, como a Escritura nos declara, nessa dimensão material, data vênia, servindo a Deus com os nossos bens e com tudo que Ele nos dá, porque tudo é dele, tudo é para Ele. Na perspectiva cristã, o dinheiro, ele não é visto como Senhor, mas apenas como servo, apenas como algo que nós usamos para abençoar as pessoas, para contribuir com o reino de Deus. Essa é a perspectiva cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à síntese do tópico primeiro. Na perspectiva secular, o dinheiro é apenas o elemento material. Na cristã, as dimensões espirituais e material devem coexistir. Lembre-se disso. Eles não se chocam, mas existem. Não podemos negar o material, mas nós somos espirituais. Amém? Vamos então para um segundo tópico. Dinheiro, bens e posses no judaísmo do tempo de Jesus. No judaísmo, aí o primeiro tópico, ricos e pobres. No judaísmo, no tempo de Jesus, a sociedade estava dividida em várias classes. Entre elas, é claro, existia apenas a classe ricos e pobres. As classes dos ricos, muitas das vezes, tinha a figura dos próprios sacerdotes, que controlava o sistema de sacrifício da época e, querendo ou não, isso gerava um certo lucro para eles. Temos também na classe rica os herodianos, que geralmente possuíam grandes fazendas, propriedades e viviam do lucro dessas. Também havia um outro grupo de membros formado ali, que era a aristocracia judaica, que tinha propriedade e se enriqueceu cobrando aluguéis, impostos, à custa dessas propriedades. E o último grupo era formado por judeus comerciantes, burgueses. Podemos assim dizer que embora não possuísse grandes herdades, participava de uma certa forma do sistema econômico geral da nação. Mas do outro lado existia a classe dos pobres, ou a classe pobre, que era chamado como povo da terra, está em Lucas 21, versículo 1 do 4, e não possuía nada. E o pior de tudo, ainda eram oprimidos pelos ricos. Por isso que o apóstolo Tiago exorta os ricos desse mundo na sua epístola. Vamos lá para o segundo subtópico: generosidade e prosperidade. Dentro do judaísmo, meus amados irmãos,
O bem material, a aquisição de riqueza, não era visto como mal em si. Partindo do princípio de alguns patriarcas, também de Salomão, nós vemos que era até considerado como um favor do Senhor. Era algo que permitido por Deus, e se assim o era, como um favor alcançado por Deus, ele estava associado à piedade, à busca pela santidade. E para evitar que isso se tornasse uma avareza, a cultura judaica incentivava sempre a ajuda aos pobres, recursos para a comunidade, auxílio na comunidade. É evidente, meu amado, é notório que isso gerou apenas uma atitude exterior, sem levar em conta uma atitude interior, ou seja, as pessoas começaram a perceber que quando ajudavam os pobres, elas eram bem vistas pela sociedade, e aí foi o problema maior dessa generosidade. Amém? Vamos para o terceiro subtópico: dinheiro, bens e posses nos ensinos de Jesus. O subtópico é: Jesus alertou sobre os perigos da riqueza. Irmãos, o ensino de Jesus sobre as riquezas foi muito radical do que praticava o judaísmo e toda a tradição dos rabinos. Jesus, ao contrário de todos eles, não associou a piedade, a vida com Deus, com a prosperidade. E aí foi que veio a controvérsia na época. A riqueza de alguém, como alguns pensavam, podia ser a medida da bênção do Senhor na vida da pessoa, ou o grau de intensificação espiritual que aquela pessoa tinha com o seu Deus. Jesus desabonou isso. Para Jesus, muito pelo contrário, o perigo da riqueza gerava até mesmo mal dentro das pessoas, a ponto de eles desviarem a sua adoração e colocarem uma personificação ao seu dinheiro. Por isso que Jesus advertiu, para que não se corresse o perigo de cultuar a riqueza. Ele disse que não podeis servir a Deus e a riqueza, Lucas 16, 13. O vocábulo traduzido aqui como riqueza, nesse texto corresponde à palavra grega, aramaica, mamonas, que é traduzido em algumas versões como mamon. Interessante que esse significado pode dizer é que muitas das vezes a riqueza se torna um ídolo, qual recebe total adoração voluntariamente, muitas vezes involuntariamente, sem decisão nossas. Que coisa interessante. As riquezas podem se tornar um aspecto desfavorável à vida cristã. Temos que avaliar bem isso. A palavra mamon também ela tem o seu radical, que também vem uma palavra amém. Se eu fizer uma aplicação longe de conjectura teológica, eu posso dizer que aquele que serve a riqueza está dizendo assim seja. A riqueza é um meu Deus. Amém? Subtópico 2, Jesus ensinou a confiança em Deus. O perigo da riqueza é que ela nos torna confiantes demais nela, no que a riqueza pode fazer. O salmista Davi chega a dizer que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção no nome do Senhor. É o Senhor que nós confiamos. É Ele que nos dá a vitória. É verdade? Os cavalos se preparam para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Não adianta eu ter riqueza e não confiar no meu Deus, né? O Senhor mostrou bem claro aqui que a riqueza ela vai gerar avareza. Por isso que temos que confiar diretamente em Deus como nosso provedor.
aquele que nos dá bens materiais. Não deixemos que Mamon entre como sejamos adoradores dele. Não pode nunca ser um veículo para adorarmos a riqueza. E Lucas deixa bem essa perspectiva no ar, que nós temos que tomar cuidado com as riquezas e sim confiar totalmente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, como diz os filhos de Corá no Salmo 46, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a riqueza às vezes gera uma falsa sensação de segurança e nos torna totalmente alheios, né, às coisas espirituais. Por isso que não podemos confiar nelas, como diz o texto de Lucas 12, 33 e 34. Vamos então à síntese do tópico 3, irmãos. Eu estou lembrando aqui que um dos primeiros homens bilionários do mundo, John Rockefeller, ele disse certa vez, com todo o dinheiro que ele tinha, que ele adquiriu, que o homem mais pobre que ele conheceu é aquele que só tinha dinheiro. Muitas das vezes a riqueza, ela é uma pobreza disfarçada, porque nos desvia totalmente do alvo da vida de todo ser humano, que tem que ser o Deus dos exércitos. A síntese do tópico 3 é a seguinte: Jesus ensinou sobre o dinheiro e alertou sobre o seu perigo. Por isso, os discípulos deviam colocar a sua confiança em Deus. Nos seus ensinamentos, Jesus sempre alertou o perigo que o dinheiro gera, mas ele sempre ensinou também que a nossa confiança tem que ser sempre em Deus. Amém? Vamos ao quarto e último subtópico: dinheiro, bens e posses na mordomia cristã. Primeiro subtópico é avaliando a intenção do coração. Meus amados irmãos, esse subtópico aqui, ele serve muito para nós fazermos uma reflexão conosco, com os alunos, sobre o que está gerando em nosso coração os nossos atos. Nós estamos percebendo aqui que a avareza, ela pode estar disfarçada em nossas vidas. Quando nós amamos demais as coisas espirituais e quando nós resolvemos, como a tradição rabínica ensinava e estimulava a filantropia, a obra solidária, a ajuda a viúvas e órfãos, o problema é o que isso gerou. E o ensino de Jesus sobre o uso da riqueza vai muito além de doações e ações filantrópicas, porque no mundo hoje você pode reparar que muitas instituições fazem obra de caridade, ajudam os pobres e muitas até com sinceridade, mas Jesus nos ensina o perigo que isso gera, porque não é só doar. O problema não é você ajudar o seu próximo, é com que intenção, qual a ação que eu estou provocando com isso. Primeiro é gerada no meu coração e depois para que os homens vejam essa minha atitude que está dentro do meu coração e muitas vezes não é percebido. Então, Jesus, não é à toa que ele valorizou o caso da mulher pecadora na casa de Simão, leproso, a atitude de Maria, irmã de Lázaro, que cuidava primeiro das coisas espirituais. E não é também o apelo para se desfazer de bens, não é isso. Mas a atitude, com que intenção isso era feito. Não é apenas ofertar ou devolver o seu dízimo, não é. O problema não é esse maior. O problema é com que atitude que as pessoas fazem essas coisas. Não é apenas questão de doar. Eu quero doar, mas é de doar-se a si mesmo. É o que nós podemos aprender com a lição do Calvário. Cristo não apenas deu o seu Filho, Ele doou o seu Filho para nós.
Não é isso que o evangelista João, na sua primeira epístola, o capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer: nisto consiste o amor, em outras versões, nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e deu seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus não simplesmente deu, Ele também doou o seu Filho. Porque a lição do subtópico 2 é entesourando no céu. Interessante que Paulo diz que nós somos mordomos, dispenseiros de Deus, porque Paulo tinha uma noção básica e teológica de riqueza, prosperidade e também de pobreza. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele vai parafrasear isso dizendo que pobres, porém ricos, nada tendo, mas possuindo tudo. Porque Paulo tinha a noção exata do que é o dinheiro, como o dinheiro deve ser usado, como um bom disciplinador, doutrinador. Paulo sabia disso. E aqui nesse subtópico, entesourando no céu, a palavra mordomo mostra que mordomo é alguém a quem é confiado os bens de outrem. Ou seja, você é mordomo de Deus porque Ele confiou. Deus pode sim te abençoar. Nós não estamos pregando aqui as mazelas da pobreza, longe disso, não. Nós estamos apenas dizendo, ensinando, ministrando na lição que como usar aquilo que Deus nos deu. E como mordomos temos que lembrar que somos ricos, que Deus nos deu prosperidade, que Deus nos dá condição, mas não é nosso, é para nós fazer uma administração certa daquilo que Deus nos dá. Mas ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós vamos poder usufruir desse privilégio divino nas nossas vidas, como Jesus disse na palavra de Lucas, do capítulo 16, do 1 ao 3, a palavra do administrador, do mordomo infiel, para mostrar esse fato sobre a administração. O entendimento, claro, muitos teólogos geram para a escatológica, mas não sejamos como os filhos das trevas. Usamos nossas atribuições para riquezas, visando sempre o reino de Deus na aplicação dos nossos bens. É isso que a parábola nos ensina, que usar os nossos recursos para investir na obra de Deus, para abençoar a vida dos irmãos, isso é, sem dúvida, investir no reino de Deus. A obra de Deus, a eternidade começa aqui, com o nosso bom uso das bênçãos que Deus derrama na nossa vida. Vamos à síntese rapidinho no tópico 4. Jesus ensinou a respeito do uso correto do dinheiro, mostrando o cuidado que devemos ter com a avareza. Que Deus os abençoe, irmão. Somos abençoados por Deus, somos prósperos sim, espiritualmente, com certeza, sendo cada vez mordomos fiéis na presença de Deus, sabendo que tudo que nós temos vem dele e é para Ele. Que Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima. Amém.